Olá, pessoal do canal Asa, que é o Captain Bob, e hoje gravando a entrevista com meu amigo Eduardo Verli, comandante. Aliás, não é a primeira vez dele aqui no canal Asa, né? O Eduardo Verli aparece em 2 episódios nossos, né? No episódio do Pan Am Experience Brasil e também no episódio do voo no A320 da Itapemirim, onde ele explica todo o funcionamento de um sistema interessante, né, no iPad, que é o ARMS, e aí ele me mostrou como é que eles têm o plano de voo digital, etc. E aí o pessoal se pergunta, quem não assistiu ainda, né, o episódio da Panam, mas por que o Eduardo Verli aparece no episódio do Panam Experience Brasil? Porque justamente aquele jato que usam hoje como aquela atração maravilhosa, que também é um restaurante da Panam, lá em Brasília, é o mesmo jato MK-28, Fokker MK-28 da Avianca, que fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília, em 2014. Em março de 2014, ele estava vindo de Petrolina e aí apresentou um problema técnico e ele precisou fazer um pouso de emergência e a roda dianteira não baixou. Então, inclusive, tem um vídeo que a gente vai passar aqui no decorrer do nosso bate-papo, aqui no Asa, ou melhor, no Fly Safe, do canal Asa, Fly Safe Letter, e ele vai contar um pouquinho dessa experiência que ele teve naquela época quando voava no MK-28 da Avianca. Verli, bem-vindo ao canal Asa. Boa noite, Robert. Como você está? Tudo bom? É um prazer estar Tudo aqui, jóia. é um prazer participar com você. É um prazer, uma oportunidade, né, de hoje, depois de tantos anos, com calma, até poder falar sobre o evento. E depois de participar do evento em Brasília, né, cara, eu revivi, assim, os últimos momentos do acidente, relembrei algumas coisas, né? E foi muito interessante, cara. Foi muito interessante. Foi muito legal, muito legal. E hoje o avião tá eternizado, né? Então foi tipo, deram uma aposentadoria muito digna ao avião, né, cara? E hoje É qualquer um verdade. pode ir lá e ver, cara. É uma coisa muito interessante porque no Brasil é difícil, né, você ter esse tipo de atitude, né? Principalmente com aeronave, enfim. A gente não tem muito histórico de preservar as coisas, né? Uhum, é verdade. Infelizmente, né, Infelizmente. é complicado você salvar algumas aeronaves, né, que deveriam estar em museus, né? Sim, E sim. mesmo aqueles museus que a gente tem, a gente torce para não, né, não só falando de aviação, né, mas os Sim, de tudo, poucos né? museus que, os poucos Sim, de museus que nós tudo. temos, né, precisamos preservá-los. Bom, Verli, me conta um pouquinho como é que foi essa chegada em Brasília, vocês começaram a fazer o cheque para pouso, ele apresentou o MK-28, Fokker MK-28, ele apresentou algum problema já de indicação, e aí a consequência foi, na hora de baixar o trem, teve esse problema, apresentou esse problema da roda dianteira. Conta pra gente. Na verdade, tudo começou logo após a decolagem em Petrolina, né? Assim que nós decolamos, durante a subida, nós tivemos a perda do sistema hidráulico 1. A gente perdeu todo o conteúdo de hidráulico do sistema. E aí, durante o voo, mas o que isso acarretava no voo? Na verdade, o voo em si, nada. A única coisa, quando eu chegasse em Brasília, eu ia ter que baixar o trem em emergência, que seria por gravidade, baixar o flap, no caso do Fokker 100, eletricamente, né? E eu não poderia fazer o táxi após o pouso. Então, seria um pouso normal, eu tinha todos os controles do avião, enfim, não afetaria, não era nada, vamos dizer assim, não era nada sério, né? Enfim, era uma pane e tal, mas enfim, a gente continuou o voo. Tanto que eu chamei os comissários, falei com eles, a gente perdeu o sistema hidráulico, eu não vou falar nada ainda, que está no começo do voo, porque vai preocupar o pessoal e não precisa nesse momento. Vamos continuar o voo, faz o serviço de bordo. Quando eu estiver chegando, eu vou fazer um speech explicando o que ia acontecer, porque a gente ia pousar, parar sobre a pista e ia ter que ser rebocado. Então, para todo mundo entender mais ou menos o que ia acontecer. E assim fiz, né?
Inclusive, eu estava com o Centro Recife, e não falei nada ainda, deixei para quando nós passamos por Centro Brasília, foi quando eu comecei a preparar a área para a gente. Então, eu avisei o Centro Brasília, falei, olha, nós perdemos o sistema hidráulico e tal, e a gente precisa pousar e a gente precisa ser rebocado, porque a gente vai interditar a pista. Aí teve um momento até que um controlador me perguntou, não, mas vocês ainda têm controle de voo? Eu falei, temos, a única coisa, eu não tenho condição de fazer o táxi após o pouso. Ok. Aí, chegando próximo de Brasília, já bem próximo, a gente já ia pousar mesmo na 11 da direita, e aí eu pedi uma órbita próximo, na posição, eu não lembro de cor agora qual a posição, eu pedi uma órbita justamente para poder baixar o trem, baixar o flap eletricamente, porque demorava um pouco. Aí assim a gente fez, né? Fizemos procedimentos e tal, baixamos o flap eletricamente e baixamos o trem de pouso por gravidade. Cara, quando a gente baixou, porque o sistema do Fokker 100, ele é muito parecido do Airbus, né? Do ECAM, né? A gente, no Fokker 100 chama-se MFDS e no Airbus a gente chama de ECAM. Então, a gente baixou o trem, e aí baixou o trem principal, né, as comportas abrem, igual o do Airbus, e como eu não tinha sistema hidráulico para as comportas ficariam abertas, né, e ficaram abertas, né, ficaram baixadas. O trem principal baixou e travou, eu recebi a informação no MFDS que estava baixado e travado, porém, o trem de nariz, eu tinha indicação que ele não tinha baixado, eu não sabia se ele tinha baixado, e ao mesmo tempo, se tivesse baixado, não constava como travado, só estava com a mensagem que não tinha, o trem não tinha baixado. Enfim. Bom, aí a gente parou, eu continuei na órbita, e aí eu informei o controle, né, pedi pro copiloto informar o controle, falou, a gente vai continuar na órbita, que agora a gente precisa fazer outros tipos de verificações. E aí, lógico que tem procedimento que pede para ciclar, eu não tinha como ciclar, porque eu não tinha sistema hidráulico para recolher o trem, né? Então ele teve que ficar embaixo. Então a gente começou a fazer uma pesquisa da pane, né, para saber se seria algo em torno de indicação ou não. Enfim, aí, cara, a gente continuou, aí o QRH mandava a gente fazer curva de grande inclinação, eu fiz a curva para a direita, curva para a esquerda, lógico, tudo antes de fazer eu falava com os passageiros, porque uma curva de grande inclinação, para quem não está acostumado, assusta, né? Então eu falava com eles, tudo que eu ia fazendo, passo a passo, eu ia explicando para eles. Então eu falava, agora eu vou fazer para a esquerda. Aí tanto que eles não se sentiram em nenhum momento com medo. Lógico, estavam apreensivos, mas não estavam com medo. Então eu fiz curva de grande inclinação para a direita, curva de grande inclinação para a esquerda. A única coisa que eu fiz fora, eu piquei e depois eu cabrei, né? Tipo, a tentativa de tipo abrir, sei lá, forçar o trem a descer. E também não obtive sucesso. Né? Houve Para quem não é da aviação, né? Quando você puxa o manche, você está cabrando. Quando você está empurrando o manche para frente, picando, aí você está botando o nariz para baixo. Né? Isso. A ideia era provocar uma força, né, em cima do trem para provocar a abertura, né? E não tive sucesso. Houve um questionamento se eu faria uma passagem baixa. E eu optei em não fazer, porque depois de fazer curva de grande inclinação, de botar o nariz para baixo, depois levantar o nariz, é desconfortável. E ainda por cima, fazer uma passagem baixa, isso não mudaria em absolutamente nada. Nada do que eu faria. Né? Porque, de qualquer maneira, eu pedi apoio de solo, né? Bombeiro, enfim, pedi apoio de ambulância, todo mundo por próximo. E o pouso seria da mesma forma. Então eu falei, eu vou continuar o pouso. Isso foi acordado na cabine, junto com o copiloto, com o Jair, e ele falou positivo, eu concordo. Então a gente prosseguiu. Na hora, aí eu precisava baixar o combustível, porque a gente tinha bastante combustível. Né? Então a gente ficou rodando, eu fiz os cálculos direitinho, eu posei com quase 400 quilos em cada asa. Né? Então, só que antes de pousar, eu falei, eu queria fazer uma aproximação de 360 graus
em cima da pista, né, meio alto, porque eu queria saber as posições dos carros do bombeiro. Que eu queria saber, eu queria planejar onde que eu ia parar o avião. Porque até a parada do avião eu planejei para ficar o mais próximo para eles poderem. Eu não quis passar da Taksui lá da Eco, né, para eles não terem como vir por trás e depois ter que virar, enfim. Mas tinha um caminhão do Corpo de Bombeiro no final da cabeceira, né, lá na 29, tinha um no início da cabeceira da 11 e tinham 2 que estavam na Eco me esperando. Beleza. Então eu já vi todo o posicionamento deles, aí vim para pouso. Aí eu pousei, e aí eu toquei o trem de principal e fiquei segurando o trem de nariz. Fiquei segurando o máximo que deu, né? Para tentar pousar o nariz no chão o mais leve possível, né? E aí eu vendo a Taksui chegando, assim, próximo, tanto que eu tenho umas fotos, inclusive, que dá para ver que eu estava em cima da linha amarela já, não na saída, mas no início da linha amarela, né? Que é aquela linha amarela que já mostra para que lado a gente que fica a infraestrutura aeroportuária, enfim, já para Taksui. E eu parei em cima dela, né? Então eu falei, pô, agora chegou no meu ponto, baixei o trem e pisei nos freios. O avião parou 200 e... arredondando, tá? Não lembro exatamente, 240 ou 250 metros. A partir do momento que tocou o trem, o nariz do avião no chão. Por mais lento que ele tenha tocado, ele não teve nenhum tipo de amortecimento, né? Então, bateu seco um barulho, no chão. Né? E vou te falar, no simulador, o barulho é igualzinho. O simulador do Fokker 100, o barulho é igualzinho. É muito incrível isso, né? E aí a gente tocou, sentiu o cheiro de queimado, aí já me deu uma preocupação, assim, pô, pegou fogo e os bombeiros precisam vir, né? Nisso, o Jair se machucou, né? Na hora que tocou o nariz no chão, ele se machucou. Ele fraturou, ele fraturou uma vértebra, ele fraturou algumas vértebras, né? Na pancada, né? Na hora que o trem tocou no nariz, na hora que o nariz tocou no chão, né? Porque é uma batida seca, né? Você vê, quando a gente pousa o avião, que a gente voa o nariz, bota o nariz no chão, você vê que não é uma coisa assim, é macio, porque o trem de nariz tem um amortecedor, mesmo assim, é uma pancadinha. Agora, imagina quando não tem nada, né? Quando o ferro toca no chão. Então ele se machucou. Nesse meio tempo, aí foi extinto, né, cara? Eu lembro que eu abri a janela, eu lembrei disso lá no evento. Quando eu sentei ali na cabine, que eu entrei, que eu fiquei olhando, esse filme veio passando na minha cabeça. E eu abri a janela e sinalizei para eles, tipo, vem, né? Porque eu estava preocupado com ele. Né? Aí eles vieram, eles chegaram rápido, cara. Aí eu fechei, tanto que me molhou um pouco de espuma. Eu fechei, eles jogaram espuma. Aí eu já tinha sinalizado para os comissários que não havia necessidade de fazer evacuação. Não precisava, porque os bombeiros estavam ali. Se tivesse pegando fogo, eles já tinham apagado o fogo, não estava tendo a visão externa. Aí eu chamei o comissário e falei, olha, abre a porta, né, para o bombeiro entrar. Aí ele me perguntou, o Júlio me perguntou se abria com ou sem o slide. Eu falei, abre sem o slide para ver a altura. Está alto, não. Então infla o slide e deixa o bombeiro entrar. Ninguém se machucou, nenhum passageiro se machucou, porque 3 bombeiros ficaram sobre o slide e 3 bombeiros ficaram na outra porta sobre o slide, e os passageiros foram retirados um a um. Né? Eles fizeram tipo uma corrente, foi retirado um a um. Por isso que nenhum passageiro se machucou. E tem um fato assim que é engraçado, né? 1h30 depois, dos passageiros que tinham conexão, todos eles prosseguiram suas conexões, e 2 passageiros entraram novamente em outro Fokker 100. Uma senhora que foi para, acho, se não me engano, Porto Velho, né? Ela entrou no Fokker 100 de novo, né? Então, o trabalho que nós fizemos, na verdade, foi um trabalho bem feito, fizemos direito, né? Fizemos tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer. Porque só houveram 2 passageiros que não prosseguiram suas viagens, porque eles perderam a conexão no Rio de Janeiro. Então, eles optaram em ficar em Brasília, né? Então, aí você olha assim e fala, cara, chega a ser até interessante, né? Porque uma pessoa acabou de passar por um evento, né, de
um acidente e entrou no avião na sequência, né? E prosseguiu normalmente seu destino, prosseguiu para o seu destino normalmente, sem as bagagens, porque as bagagens acabaram ficando, porque não tinha como tirar, mas prosseguiu, né? Então, foi isso que aconteceu, cara. Então, e o legal desse avião... Mostra, né, Verli, mostra como é importante o pronunciamento do comandante para os passageiros, e tem que ser de maneira clara e com tranquilidade, e logicamente, tranquilo, mostrando, né, mostrando que está tudo sob controle. Então, eu recordo, inclusive, de um episódio nosso do canal Asa, do Fly Safe, que a gente falou de cinzas vulcânicas, e lembramos daquele caso do 747 da British, que apagou todos os motores, depois ele começou aos poucos, mas foi preparada a cabine, porque ele ia fazer um pouso forçado, né, um pouso de emergência, né? Mas os passageiros estavam calmos, porque o comandante soube como, né, fazer esse pronunciamento aos passageiros. Uma tripulação treinada, experiente, também ajuda, né? A tripulação de cabine, né? Falando aqui dos comissários, também ajuda bastante, não é verdade? Sim. É um conjunto, né? Uma vez eu falei até pro pessoal, a gente não faz nada sozinho. Tudo bem, vamos dizer assim, eu fui como se fosse um maestro, mas eu tive grandes regentes, né? Eu tive uma boa orquestra para poder reger. E sempre a comunicação, ela sempre teve aberta, né? E a gente sempre passando. O mais interessante realmente é o treinamento, né? Porque quando você treina, aquilo você tem propriedade, né? Na hora que acontece o evento, você tem propriedade de lidar com aquela situação, então você consegue lidar com tranquilidade, porque você sabe como lidar com aquilo ali. Apesar de ser uma coisa real, pela primeira vez, né? Mas você foi doutrinado, por isso que a gente faz simulador no mínimo 2 vezes por ano e tal, e a importância disso daí. Muita gente acha que é desperdício de dinheiro até a hora que acontece isso, né? Aí a hora que você vê que acontece um evento e você responde em função do treinamento que você teve, aí, não, então não foi um dinheiro gasto de forma errada, pelo contrário, né? O pessoal fala muito que o piloto ele gasta muito, né? Existe um investimento grande, até em segurança e tudo, até a hora que experimenta um acidente, que sai mais caro, né? Enfim, então... Verli, e mesmo que ele, às vezes, saia um pouquinho do roteiro, né? Por alguma circunstância, mas ele tem aquele treino, né? O principal, né? A essência, ele vai fazer. E isso que garante a segurança do voo, e ainda mais numa situação dessa. Sim, né? E tanto que nós temos profissionais no Brasil de altíssimo gabarito, não é à toa que nós somos super bem vistos lá fora, né? Quantos pilotos, em função da pandemia, muita coisa está diferente, mas quantos pilotos antes da pandemia estavam voando fora do Brasil? Eu era um deles, né? Então, lógico, muitos vão por opção, querem ir, mas nós somos super bem vistos, nós temos um gabarito muito grande, a gente é muito bem treinado. Então, isso é importante. Então, a tripulação, e é o que você falou, na hora que você fala, você tem que falar com calma, e isso é com o tempo, né? Então, a gente vai adquirindo isso com o tempo, né? Hora de janela, né? Não tem como você passar por cima disso. Então, a experiência é tudo, né? Então, quanto mais experiente, melhor, eu acho, né? Aí é uma visão minha, quanto mais experiência você tem, eu acho que maior o valor você tem para a empresa, porque com tamanho e experiência que você tem condição de lidar melhor com as situações adversas. Lógico, você pode sair do roteiro, como você mesmo falou, sim. Até para sair do roteiro, você tem que saber o roteiro, né? Então, porque senão você tá perdido no processo, né? Então é isso, cara. O treinamento, eu acho que ele é muito bem feito e é muito importante para nós, aviadores, né? E é a mesma coisa para os comissários, né? Por isso que eles também treinam bastante. É verdade. Ô, Verli, para a gente finalizar, o relatório demorou um pouquinho para sair. O que apontou aí como causa? O que você pode falar para a gente? No relatório final, ele é público, né? Basta você entrar no site do CENIPA, colocar a matrícula da aeronave e você abaixa, né?
Ele sai em formato PDF, tanto em português quanto em inglês. O relatório final, ele não tem, ele não diz, na verdade, ele não diz culpados, né? Mas ele na verdade, ele diz o que aconteceu, ele relata, né? Ele recomenda, ele faz determinadas recomendações, até uma questão de, se for alguma coisa que foi feita errada na parte dos pilotos, é recomendado treinamento específico e tal. No caso desse acidente, a parte da tripulação, ela foi toda isenta, inclusive eles falam que não havia nada que nós pudéssemos fazer para que o trem descesse, porque foi visto que o problema foi na peça na qual estava dentro da comporta do trem de pouso. Ela não tinha lubrificação suficiente. Ao mesmo tempo, eles falam que não tem como dizer que foi, vamos dizer assim, a causa foi a manutenção, é inconclusivo, porém, o que eles concluíram era que foi um defeito da peça. E o interessante, cara, você vê lá, tem as fotos da peça, explica, eles fazem um relato de como a peça deveria funcionar e como ela não funcionando, como é que foi. É bem interessante, é uma leitura, ela tem 20 e poucas páginas só, o relatório, né? Mas é uma leitura legal, assim, é bem interessante. Eu recomendo, assim, até para quem gosta, né, quem está no métier, nessa questão de CIPAE, de segurança de voo e tudo mais, é um aprendizado, é bem legal. Muito bom. Os agradecimentos aqui do canal Asa ao comandante Eduardo Verli, que contou um pouquinho dessa experiência dele em 2014, quando ele teve essa emergência com a aeronave Fokker MK-28, para muitos conhecido como Fokker 100, na época da Avianca. Ele é um voo Petrolina de Brasília e ele acabou, então, realizando esse pouso, encostando o nariz no chão, não conseguiu baixar a roda dianteira, e hoje esse avião está exposto lá na cidade de Brasília, justamente na atração da Pan Am Experience Brasil. Verli, muito obrigado e espero revê-lo em breve aqui no canal Asa. Pô, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Valeu.